Olá, estamos começando mais um Entre Aspas e hoje nós vamos falar sobre o curso de Medicina do método tradicional ao método PBL, com o biomédico Nicolau Elias Eluí Neto, que é professor do curso de Medicina da UNAERP e também da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui no Entre Aspas. Eu que agradeço. Eu queria, antes de nós falarmos, eu falei do método tradicional ao método PBL e muitas pessoas não conhecem o que é o método PBL, que é adotado aqui no curso de Medicina da UNAERP. Então, eu gostaria que o senhor pudesse introduzir as pessoas que estão começando e estão nos assistindo. O que seria o método PBL? O PBL ele vem do inglês, né, Problem Based Learning, e foi estabelecido, né, basicamente no Canadá, na Universidade de McMaster e posteriormente na Universidade de Maastricht, na Holanda. E é um método que ele é voltado para o aprendizado do aluno, quer dizer, o centro das atenções, o centro da habilidade técnica, o centro da formação de conceitos está totalmente voltado para o aluno, o aprendizado é centralizado nele. Quer dizer, não tem essa... Resumindo, até para que as pessoas entendam, não tem essa questão do professor ser o centro, né? E o aluno ali, o professor passando o seu conteúdo. Seria, em tese, seria isso? Isso, exatamente. Basicamente, quando o professor ele é o centro, né, do aprendizado, ele que passa as informações para o aluno, né? Então, ele é uma espécie de detentor do conhecimento, das informações. E o aluno tem que pegar aquelas informações, né, absorvê-las da melhor forma possível, estudar por conta própria e trabalha muito com a memória do aluno e não tanto com a cognição e com os conceitos que o aluno pode procurar por si próprio, né? Então, ele passa as informações e ele passa aquelas informações muitas vezes como uma verdade absoluta. Quer dizer, o aluno fica dependente de uma certa forma do conhecimento daquele professor, né? Então, o que o professor entra em sala de aula e fala... Isso é a verdade, vamos te dizer, né? E o professor fala, é isso que vocês têm que saber e pronto. É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Né? Mais ou menos isso. Que é o que a gente conhece dentro do nosso ensino, né? Que seria o ensino tradicional, né? Então, o PBL quebra com isso, professor? Quebra alguns paradigmas de ensino tradicionais que são extremamente importantes, que aos pouquinhos vão sendo implementados no nosso país, né? Então, começou mais ou menos em Marília, em Londrina, né? E agora está se espalhando não só no curso de medicina, como outros cursos pelo Brasil. E é um método que você trabalha com o aluno no intuito de ele desenvolver habilidades no sentido de procurar saber, procurar aprender, né? Uma das coisas fundamentais que se fala em relação ao PBL, o aluno tem que aprender a aprender. Então, você fornece para ele algo para ele procurar, ele procura esses conceitos, ele analisa esses conceitos, ele traz esses conceitos para a sala de tutoria e, com isso, ele começa a adquirir um certo nível de conhecimento e crítica. Ele aprende a criticar, né? Ele aprende a analisar, criar seu próprio conceito e criticar algum assunto que seja importante para o curso dele, né? O senhor havia me dito, até antes de nós iniciarmos a nossa entrevista, que eu achei extremamente importante, que há três coisas extremamente importantes, né, nesse método, a gente pode chamar assim, né, nessa metodologia de ensino, né, e que o aluno deve aprender e que faz dele, além de aprender, que vai além do aprender, não é? Exatamente. O que seria isso, professor? Ele tem que procurar saber. Então, o conhecimento é fundamental. É o conhecer, é conceituar e procurar saber alguma coisa. O outro ponto fundamental no PBL é aprender a fazer. Então, além dele conhecer, né, certos conceitos, adquirir certas informações, ele também tem que aprender a fazer, né? E um terceiro conceito muito importante, aprender a ser. E ele só aprende a ser a partir do momento que ele entra em contato com os seus colegas, entra em contato com o paciente. Isso é uma coisa muito importante no PBL. O contato com o paciente, a frequência às unidades básicas de saúde é precoce, é logo no primeiro ano. Então, ele aprende a conviver com aquele ambiente, ele cria um conceito bioético na mente dele e ele aprende a ser.
E não só a conhecer ou a fazer, mas a ser também. Quer dizer, isso para um profissional da saúde, vamos falar assim, quer dizer, para um médico, é extremamente importante, Muito, né? muito. Então, quer dizer, não basta você saber ou ter um conhecimento, né? Quando você vai lidar com um paciente, você ser é fundamental, né? Porque essa interlocução, esse contato com o paciente ou com um profissional de uma outra saúde que você trate num hospital é fundamental, né? Fundamental. É o que se fala hoje de humanismo, né? Você ter um comportamento humanístico em relação à pessoa com que você está trabalhando. Não necessariamente só o paciente, mas seus próprios colegas, né? Os outros profissionais da área de saúde, né? Os enfermeiros, os biomédicos, farmacêuticos. Então, isso é uma coisa fundamental. Isso que gera uma palavra que talvez seja o mais importante no PBL, que é a interdisciplinaridade. Quer dizer, você pega várias disciplinas, né, e converge todas elas, né, num único conhecimento para que você possa aplicar aquilo dali no seu dia a dia, no seu trabalho, né, em relação ao momento e ao contexto da sociedade. O que a gente não abordou até, e eu gostaria, já que a gente introduziu um pouco, que a gente vai avançar mais sobre essa questão do PBL, que é tão rico, né, e que transforma, né, essa questão de aplicar esse ensino e transformar no tradicional, eu entendo que é muito difícil, está sendo, não é, professor? É muito difícil, é muito complicado. Eu mesmo tenho a experiência de dar aula em duas instituições de ensino superior, uma no tradicional e outra no PBL. Comecei aqui na UNAERP dando aula no tradicional, peguei toda aquela fase de mudança do tradicional para o PBL. Então foi uma fase da minha vida profissional, e acredito que de outros professores também, muito difícil. Porque foi uma adaptação extremamente complicada, porque nós estamos acostumados ao ensino tradicional, né? Nós tivemos uma educação toda voltada ao respeito ao professor, né? A achar o que ele está falando em sala de aula é a verdade pura e única. Absoluta, né? Absoluta. E que temos que aceitar aquilo ali. E a própria dinâmica de sala, né? O professor entra, o aluno senta, né? E eu entendo que a dinâmica de sala de aula de PBL não é dessa forma, né? Que a gente vai tratar mais lá na frente. Mas, assim, a dinâmica e o próprio movimento da sala é outro, né? E o tradicional, como é que foi quebrar essa estrutura toda? Foi complicado, até porque quando você tenta implementar algo novo, né? É extremamente difícil porque, primeiro, a tua mente não trabalha, nunca trabalhou em cima de um método diferente daquilo que você foi acostumado, né, que é o ensino tradicional. E você tem que se adaptar e, talvez, a coisa mais difícil é fazer com que o aluno também se adapte. Né? Então, essa transferência entre a minha dificuldade em me adaptar ao método PBL e o aluno se adaptar foi muito complicado. Então, essa passagem foi muito complicada. Mas eu acho o seguinte, o novo sempre é bem-vindo, né? Mas não como uma cópia fiel daquilo que é feito em McMaster ou em Maastricht na Holanda. Eu acho que você tem que fazer uma adaptação à sua cultura, ao seu meio ambiente, ao momento, à realidade do seu país. Então, isso daí talvez seja a dificuldade maior. Imitar é muito fácil, né? Adaptar é complicado, né? Porque você imita simplesmente, né? É uma imitação. E essa adaptação, ela foi, aos pouquinhos, sendo modificada devido a algumas dificuldades que no início da implementação do PBL aqui na UNAERP nós tivemos. Então, aí vem a questão da adaptação. Então, todos os equívocos e as dificuldades, elas têm que ser detectadas precocemente, para você poder tentar modificá-las, né, e evitar erros para frente, no futuro. É mesmo porque, se nós formos ver Canadá, Holanda, são realidades diferentes, países diferentes, né? Nós vivemos em Ribeirão Preto, Brasil, calor, uma saúde, né? Realidades distintas, né? Doenças tropicais. Né? E culturas diferenciadas, né? Você tem que adaptar o modelo, né, a uma outra realidade, né? Então, eu entendo, inclusive, que aqui
teve que se adaptar, inclusive, a esse modelo, né? E até um modelo diferenciado, né? Até como um exemplo, né? Eu entendo que deve... E ainda sendo adaptado, não é isso, professor? Está sendo adaptado. Então, aos pouquinhos, nós estamos chegando num patamar muito bom, acredito eu. Porque, ao longo desse tempo, nós, professores, fizemos vários cursos de capacitação. Então, essa transformação não ocorreu da noite para o dia. Né? Foi uma transformação com comprometimento dos professores, né? Comprometimento dos coordenadores do curso, comprometimento da própria universidade. Tá? Se não tiver comprometimento, você destrói a tua intenção de fazer um bom curso. Então, primeira coisa, você tem que se adaptar, que é difícil. Sim. Outra coisa, você tem que se comprometer, né? Para, na sequência, você ter responsabilidades em cima de um novo método. Tá? Então, aos pouquinhos, nós temos que deixar os paradigmas de maneira seletiva do passado. Então, nós temos que selecionar o que nós temos no passado, tá? O que nós podemos aproveitar para agora. E o que nós não podemos aproveitar, o que necessita ser evoluído, descartar. Então, eu acho que a evolução, né, na UNAERP, ela aconteceu, de certa maneira, parece que foi rápido, né? São quase 15 anos, 16 anos de curso de medicina, né? Mas ela foi difícil, ela foi um trabalho árduo. Então, não foi da noite para o dia. Sim. Então, quando a gente fala de um curso de PBL aqui na UNAERP, eu, pelo menos, tenho muito orgulho, porque eu participei dessa mudança. Né? Então, eu tenho esse orgulho de ter conseguido, né, me adaptar, né, e contribuir com a minha experiência como professor, como professor mesmo. Né? Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Voltamos com Entre Aspas e hoje nós estamos falando sobre o curso de Medicina aqui da UNAERP e o método PBL e o método tradicional. E aqui na UNAERP, que é aplicado, né, o método PBL, o professor está falando aqui para a gente que é adotado, né, um modelo que foi adaptado, né, da Holanda e do Canadá, e aqui foram modificações, né, a partir desse modelo. A gente falou dessas adaptações, mas quais foram elas, né? Como ele é aplicado aqui, professor? Bom, ele é aplicado aqui da seguinte maneira: você tem uma parte que se chama grupos tutoriais, né? Ou, de maneira mais simples, tutorias, né? Onde você passa para o aluno, né? Ou, na verdade, você não passa, o aluno recebe um problema, uma situação problema ou um mini caso clínico, e em cima disso ele tenta elucidar, né, o que está acontecendo com aquela pessoa, e em cima dessas discussões ele começa a adquirir, né, a levantar hipóteses e adquirir, né, informações necessárias e trazer discussões necessárias, sempre com o conhecimento prévio que ele tem, ou de vida ou do ensino médio. Tá? Isso nos primeiros anos. A partir do momento que ele passa pelas etapas, o conhecimento prévio passa a ser dos outros módulos, né? Ou seja, dos semestres anteriores. Você tem também o laboratório de morfofuncional. O laboratório morfofuncional é onde ele tem uma parte prática, uma parte teórica, onde ele consegue ilustrar, onde ele consegue visualizar aquilo que, de certa maneira, ele viu na tutoria. Né? E você também tem o laboratório de habilidades médicas. E habilidades médicas é aquele caso do aprender a fazer. Né? Que o senhor havia dito no nosso primeiro bloco, exatamente. Né? A questão da interdisciplinaridade. Exatamente. Né? Então, quer dizer, o aluno vai evoluindo, né? Etapa por etapa, né? Para poder solucionar, né, esses casos. Então, né? na tutoria ele procura saber, ele procura aprender, no laboratório morfofuncional também. No habilidades, ele aprende a fazer. Que seriam esses laboratórios de habilidades? O laboratório de habilidades é onde ele tem a capacidade ou ele procura, né, desenvolver habilidade técnica. Né? Por exemplo, aferir uma pressão arterial, né, auscultar o coração,
né? Então ele aprende, ele começa a ter os primeiros contatos da maneira como ele vai trabalhar ou a maneira como ele vai avaliar um paciente. Entendi. Então ele põe em prática mais ou menos aquilo que teoricamente ele viu na tutoria no laboratório multifuncional. Entendi. Né? E depois tem o da competência médica. Da competência médica, o aluno, desde a primeira etapa, né, ele começa a frequentar as UBSs aqui de Ribeirão Preto, né, e região, que é o primeiro contato que ele tem com o paciente. Então ele aprende a ver como é que trabalha uma UBS, né? Ele aprende a perceber, né, a multidisciplinaridade do trabalho dele, os primeiros contatos com o paciente. Então, logo no início ele já vê essa realidade, Exatamente. Ele convive com essa realidade. Ele convive com essa realidade e aprende a criar um sentido bioético nas suas atitudes, no seu comportamento, né? Então, ele passa a ser, né, desde o primeiro ano, né, ou passa a ter desde o primeiro ano, uma visão humanística. Né? Ele tem que entender o ambiente de trabalho dele, né? Ou seja, o convívio com outros colegas e com os próprios pacientes, e com o sofrimento humano. Ele vai ter que lidar com isso. Esses são os passos, professor, para aplicação? Não, isso daí são as divisões. As né? divisões, As divisões. E agora, todas essas estruturas que eu te falei, elas são interligadas. Entendi. Quer dizer, na tutoria ele tem um embasamento teórico, né? No multifuncional ele pega a parte prática e teórica, né? Habilidades médicas ele aprende a fazer, né? Na competência médica ele aprende a ser, né? Foi tudo que a gente falou no início da entrevista. Agora, dentro da tutoria, né, ele tem que executar, a tutoria tem uma duração longa, ela dura aproximadamente 5 horas. Dentro da tutoria é que você tem os passos, né, em relação àquilo que você vai aprender, né, teoricamente, ou vai criar os seus conceitos, ou vai correr atrás das informações. Isso por conta do aluno. Tá. A tutoria, a gente poderia dizer que seria, se a gente for comparar com o método tradicional, até para quem está nos assistindo agora, quem ligou a televisão agora, a sala de aula. Seria uma sala de aula. Né? Só que sem aula. Sem a aula. Sem né? a aula. E num tamanho ampliado, porque se você disse que dura quanto uma tutoria? Dura umas 5 horas, mais ou menos. Entre uma abertura e fechamento de problema, umas 5 horas. Mas não dura 5 horas ininterrupta, professor? Não, tem intervalo. Ah, né? tá. Mas dura um dia? E é bem dinâmico. É tão dinâmico que você não sente o tempo passar. Então, o dinamismo do trabalho em grupo, né? O que fundamenta o PBL, né? É a tutoria. A espinha dorsal do PBL é a tutoria. É mais ou menos quando... Teria como o senhor descrever mais ou menos como que funciona essa tutoria? Funciona assim. O aluno ele recebe uma situação, um problema qualquer, que da quinta etapa em diante pode ser um caso clínico, é um caso clínico, mas da primeira à quarta etapa ainda são situações, problemas do dia a dia. A gente vai mostrar agora para vocês algumas imagens enquanto o professor está descrevendo para a gente, né? E nessa situação, problema que ele recebe, o primeiro passo, são 7 passos a tutoria do PBL. O primeiro passo, ele procura identificar palavras que ele desconhece. Entendi. Então, ele olha uma palavra lá no texto, ele não conhece, né? E ele procura no dicionário. Hoje, nos aplicativos de celular, o aluno é permitido ele usar o celular para isso. Ele procura e descobre o que significa aquela palavra, o que vai já... é uma informação para ele, ele já está aprendendo. Aí vem o segundo passo simplesmente ele vai pegar os problemas do problema. O que é o problema do problema? Ele vai identificar aquilo que é importante naquela situação problema. Por exemplo, sexo, idade, local de trabalho, né, a origem da pessoa, né? Tudo isso é muito importante. As informações sobre doenças na família. Entendi. Tudo isso é muito importante, então ele destaca isso daí. Daí ele vai para a parte mais importante, no meu ponto de vista, numa tutoria, durante a abertura de um problema, que é chamado brainstorm. O que é brainstorm? É a tempestade de ideias. Né? Então ele vai trabalhar a mente dele agora. Eu vou tentar descobrir o que está acontecendo. Né? Que na hora da comunicação a gente tem bastante isso. Exatamente, exatamente. Vou tentar descobrir o que está acontecendo, para poder chegar futuramente num diagnóstico clínico, ou numa hipótese diagnóstica. Ainda nas primeiras 4 etapas, ele vai tentar chegar aos objetivos de aprendizado. O que eu tenho que estudar quando eu chegar em casa? Depois de tudo isso, dura quase 1h30, 2 horas numa discussão de abertura de problema,
Ele, depois do brainstorm, da discussão, e essa discussão geralmente o tutor procura chamar todos para a discussão, ele procura colocar... O tutor é um professor? De certa maneira, mas ele não explica. Entendi. Ele estimula o aluno de outra maneira, com perguntas. Entendi. Ele questiona. Ele não traz respostas? Não traz respostas nenhuma. Tá? Então ele questiona, ele estimula com perguntas e o aluno vai trabalhando em cima da chamada tempestade de ideias. Depois ele tem que pegar tudo aquilo dali e enxugar, ele tem que filtrar, ele tem que resumir. Né? E como é que ele resume isso? Ele faz, aqui na UNAERP se adotou o fluxograma. Então ele faz um fluxograma, resumindo, filtrando as ideias principais. Entendi. Quando ele consegue atingir isso, ele passa para o outro passo. O que é? Objetivos de aprendizado. Então daquilo ali, o que eu tenho que levar para casa, para a biblioteca, porque eu vou ter que estudar. Entendi. Tá? Então, ele mesmo chega a isso daí. Cada aluno leva um item daquele? Não, leva tudo. Todos os alunos levam todos os objetivos específicos. Entendi. Tá? Aí o sexto passo, né, ele é em casa, na biblioteca, onde ele estiver se sentindo à vontade para poder estudar. Que se chama estudo individual. Ele estuda, ele pode acessar a internet, mas existe uma referência bibliográfica básica. Sim. Os livros são fornecidos para ele. Então, por ali que ele vai ter que procurar o conhecimento dele, o aprendizado. Aí, o sétimo passo é a volta. Naquele ele grupo? Ele volta daquele grupo, na semana seguinte ele está voltando para poder fechar aquele problema. Com o tutor? Com o tutor, com todo mundo junto. Né? Aí tem uma característica também no PBL daqui, que existe um aluno coordenador, que ele coordena a discussão, né? E existe um aluno relator, o que vai para o quadro, para colocar as ideias principais no quadro daquela discussão que está ocorrendo. Do que foi pesquisado, do que foi estudado. E quando os alunos voltam para o sétimo passo, é para fechar o problema. Entendi. Ou seja, ele já estudou. Eles solucionaram o problema. Solucionaram o problema. Futuramente, lá na frente, o que significa voltar no fechamento? Significa, agora eu tenho o diagnóstico. Entendi. Agora eu cheguei a uma conclusão do que aquele paciente tem. Tá? Nos 4 primeiras etapas é ainda chegar aos objetivos específicos. O que eu tenho que aprender? O que eu tenho que estudar? No fechamento ele tem uma outra discussão, onde todos os alunos trazem aquilo que eles estudaram. Isso é muito bom, porque se um aluno tem dúvida em algum assunto, a turma pode resolver para ele discutindo. Olha que beleza. Né? Daria para a gente avançar nessa nossa discussão, porque realmente é um método que encanta e que realmente modifica, né, essas estruturas do tradicional. Mas a gente está no finalzinho do nosso programa, mas eu queria fechar com uma pergunta que eu acho extremamente importante. Professor, o senhor acredita que essa seja uma receita para a educação, para mudar o ensino, para o professor? É um desafio ainda? É um desafio. Não tenho assim, dúvida de que é muito bom esse método, é muito bom. O contato que o docente tem com o aluno é um contato direto, é olhos nos olhos, né? Ele percebe a evolução do aluno, né? Ele tem a capacidade também de perceber aquele aluno que está mais defasado em relação às discussões e estimulá-lo com perguntas, com questionamentos, né? Então, eu acho que é um método que, se bem adaptado, bem colocado, né? Com aquilo que eu falei no início, com comprometimento e responsabilidade, funciona de maneira tranquila, né? E eu estou feliz de estar trabalhando com o PBL aqui na UNAERP. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui no Entre Aspas, né? E que os agradeço. Desafios aí pela frente nessa mudança continuem, né, para essa mudança e o estabelecimento aí dessa metodologia aí tão bonita, tá? Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. E o Entre Aspas fica por aqui e até a próxima semana.